Portanto, deverá ser combatido por todos aqueles que tiverem nobreza de caráter. Se, porém, ele for verdadeiro, será uma grande tolice não segui-lo agora mesmo. Neutralidade é uma palavra que não existe neste contexto. Você pode até admirar alguns vultos da história e, quem sabe, discordar deles. Não há como pecar contra Sócrates ou decepcionar-se com Aristóteles. Eles não estão vivos para saberem se estamos ou não seguindo os seus ensinamentos. Eles não sabem nada acerca de nós. São apenas homens comuns e nunca arvoraram ser Deus em forma humana. Mas com Jesus era diferente. Ele dizia ser o Filho de Deus e não dá para discordar de um Deus ou, em sã consciência, desprezar os seus ensinos. Nosso desafio intelectual, portanto, é descobrir se Jesus era ou não aquilo que a Bíblia afirma a seu respeito. Duas perguntas, então, se fazem necessárias nesse sentido. Primeira, existiu mesmo um homem chamado Jesus de Nazaré? E segunda, ele era realmente aquilo que os evangelhos anunciaram? Estas são duas questões distintas e necessárias. Aliás, elas são complementares, pois uma coisa é provar que Jesus existiu, outra é verificar que a sua figura não foi mitologizada com o passar do tempo, transformando sua imagem de um simples camponês judeu a uma espécie de herói redentor do mundo inteiro. De fato, o primeiro problema com a nossa busca é a carência de material fora da Bíblia, anterior ao segundo século, que mencione Jesus como um personagem real. Alguns talvez esperassem que, devido aos seus grandiosos feitos, o nome de Jesus fosse registrado em cada livro ou carta que se produziu em Roma. Mas não é bem assim. Jesus, lembremos, não foi reconhecido pelos seus contemporâneos. A sua mensagem era dura demais para eles e tanto é que chegaram ao ponto de pedirem a sua morte. Ademais, o ministério de Jesus foi geograficamente curto, percorrendo um limite inferior a 400 quilômetros de diâmetro. Acrescente-se a isto o fato de que mesmo grandes figuras do passado nem sempre têm a sua historicidade bem atestada por documentos contemporâneos da época, como poderíamos supor. Não temos, por exemplo, nenhum texto grego anterior ao terceiro século antes de Cristo que confirme figuras históricas e famosas do passado como Sócrates, Platão ou até mesmo Alexandre o Grande. O rei Nabucodonosor, que construiu a suntuosa cidade de Babilônia, teve a sua historicidade confirmada pela arqueologia apenas no século XIX, cerca de 2.500 anos depois da sua morte. E muitos faraós do Egito, como o famoso Tutankhamon e a rainha Hatshepsut, também não seriam conhecidos se não fosse recentemente a descoberta que fizeram de testemunhos preservados ao longo da história, porém posteriores à sua morte. Esses personagens também poderiam ter a sua historicidade questionada. A explicação para esta pobreza de depoimentos históricos está no fato de que muitos documentos da antiguidade encontram-se desaparecidos. Milhares deles foram completamente destruídos, como, por exemplo, os mais de 700 mil manuscritos da grande biblioteca de Alexandria, que foi incendiada pelo califa Omar na guerra de 641 d.C. Portanto, muita coisa se perdeu e não é difícil supor que houvesse mais coisas escritas sobre a pessoa de Jesus, mas que estão retidas na poeira do tempo. Aliás, é até possível que algumas anotações documentais do movimento de Cristo também fossem destruídas no incêndio provocado por Nero, que arruinou a cidade de Roma com muitos dos seus arquivos em 66 d.C. Mas apesar do esperado pequeno número de documentos, existe algum texto antigo, fora da Bíblia, que ateste a autenticidade histórica de Jesus Cristo? Sim, e o mais antigo deles foi escrito pelo historiador judeu Flávio Josefo, que por muitos anos trabalhou como escrivão acompanhante das milícias romanas de Tito e Vespasiano. Escrevendo por volta do ano 90 de nossa era, Josefo declarou: "Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que talvez seja mais que um mero homem. Era capaz de realizar coisas extraordinárias. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir."
Esse texto é tão extraordinário que muitos julgaram que não poderia ser verdadeiro, que seria fruto de uma interpolação de um escriba cristão posterior. Porém, estudos mais avançados em papirologia, isto é, o estudo de antigos manuscritos, demonstram que ele faz parte, com poucas variantes textuais, de todas as mais antigas cópias manuscritas que temos dos escritos de Flávio Joséfo, o que reforça bastante a autenticidade do seu conteúdo. Note que nele, o historiador, que era judeu e, portanto, não era seguidor de Cristo, nem simpatizante do movimento, declara que Jesus era considerado o Messias, e não que ele mesmo cria nisto. Mas o seu depoimento continua dizendo que Jesus era capaz de realizar obras extraordinárias. Ora, não seria isto um claro indício dos seus milagres? Note que ele chega a suspeitar que Jesus até fosse mais que um mero homem. Esse testemunho, vindo de alguém que não fazia parte do círculo de seguidores de Cristo, torna-se muito valioso, pois Joséfo não teria razão nenhuma para fazer tais declarações acerca de um simples carpinteiro, a menos, é claro, que houvesse testemunhas oculares acerca de sua atividade em comum. Em outro texto, Joséfo ainda faz uma segunda menção de Jesus, dando a entender que ele era considerado o Messias dos judeus. Falando do golpe de Estado promovido pelo sumo sacerdote Anã após a morte de Festo, Joséfo diz que o sumo sacerdote convocou uma assembleia de juízes e colocou diante deles o irmão de Jesus, que é considerado o Messias. Seu irmão se chamava Tiago, e com ele havia alguns outros. A estes, Anã acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Ora, Anã é uma forma grega de transcrever o nome Anás, que justamente com o outro sacerdote, Caifás, promoveu o julgamento contra Jesus, conforme está na Bíblia. Dentro do Império Romano, também houve valiosas menções à pessoa de Jesus Cristo. O historiador Tácito, que viveu por volta do final do primeiro século e início do segundo, descreveu com detalhes o famoso incêndio de Roma, ocorrido em 64. Este historiador fala da perseguição de Nero aos cristãos e menciona o nome de Cristo, que, para o seu entendimento, não era um título, mas um nome próprio. Nenhum esforço humano, nenhum poder do imperador, nem as cerimônias para aplacar a ira dos deuses faziam cessar a opinião infame de que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isto, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua própria torpeza, a quem o povo chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no Principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Reprimida na ocasião, esta execrável superstição fez-se irromper novamente, não apenas na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma, para onde converge e aonde se espalha tudo o que há de horrendo e vergonhoso no mundo. Começou-se, pois, por perseguir aqueles que confessavam, depois por denúncia deles, uma multidão imensa, e eles foram reconhecidos culpados, menos do crime de incêndio. À sua execução acrescentaram zombarias, cobrindo-os com peles de animais para que morressem devido à mordida de cães de caça, ou pregavam-lhes em cruzes, para que após o fim do dia fossem usados como tochas noturnas e assim consumidos. Tácito não demonstra nenhuma simpatia por Jesus Cristo, mas confirma a sua existência e de uma multidão que seguia os seus ensinamentos.